Você acordou hoje e a primeira coisa que pensou foi em dinheiro. Não foi amor, não foi gratidão, não foi o dia lindo que está começando. Foi dinheiro, quanto você tem, quanto você precisa, quanto falta. E antes mesmo de levantar da cama, antes mesmo de colocar os pés no chão, você já estava servindo a um mestre invisível que determina o que você vai fazer hoje, onde você vai ir, como você vai se sentir, se você vai ter paz ou ansiedade. E aqui está algo que você nunca parou para questionar. Quando foi que você entregou o trono? Quando foi que você, ser humano criado com consciência, com livre-arbítrio, com poder criativo, decidiu se curvar diante de pedaços de papel, números, numa tela, energia sem alma? Quando você virou servo do dinheiro? Porque é isso que você é agora, servo, e não no sentido romântico de alguém que trabalha com dignidade, mas no sentido brutal de alguém que perdeu a autonomia. Alguém que não decide mais a própria vida porque tudo, absolutamente tudo, está condicionado à aprovação do mestre. Você quer viajar? Precisa perguntar ao dinheiro se pode. Quer mudar de carreira? Precisa checar com o dinheiro se ele permite. Precisa negociar com o dinheiro quantos dias ele autoriza. E você acha isso normal, acha que é assim que funciona, que essa é a realidade imutável da vida adulta, responsável, madura. Mas não é, é inversão, é você vivendo de cabeça para baixo, numa hierarquia que nunca deveria ter sido invertida. Imagina por um segundo uma cena absurda, um rei sentado no chão, aos pés do trono, e no trono, o servo. O rei olha para cima, implorando permissão para comer, para dormir, para viver. E o servo, confortável no lugar que não é dele, decide, concede ou nega. E o rei agradece. Agradece quando o servo é generoso. Treme quando o servo está de mau humor. Organiza a vida inteira ao redor dos caprichos do servo. Você olharia para essa cena e pensaria: isso tá errado, isso é loucura. Isso viola algo fundamental na ordem das coisas. Estaria certo. Mas agora olha para sua vida. Olha para a forma como você se relaciona com o dinheiro. Você não está fazendo exatamente isso? Você não colocou o servo no trono e se ajoelhou no chão? E não foi culpa sua. Não completamente. Você foi ensinado, condicionado, programado desde criança a reverenciar o dinheiro, a temê-lo, a fazer dele a medida de todas as coisas. Você via seus pais vivendo assim, via a tensão no rosto deles quando o mês estava acabando, e o dinheiro também. Via as discussões, os sacrifícios, a forma como tudo girava em torno dele. E você aprendeu, sem ninguém precisar falar explicitamente, que dinheiro era o mestre. E você era apenas servo tentando agradá-lo, tentando mantê-lo satisfeito, tentando evitar a sua ira quando ele decidisse ir embora. Então você cresceu e reproduziu o mesmo padrão. Pegou empregos que odiava, porque o dinheiro mandou. Ficou em relacionamentos que te destruíam, porque o dinheiro tornava a separação impossível. Adiou sonhos, engavetou talentos, matou vocações, tudo porque o mestre dinheiro não aprovou. E você chamou isso de ser prático, do ser realista, de ser responsável, quando na verdade você estava apenas obedecendo, servindo, curvando-se diante de algo que nunca deveria ter poder sobre você. E aqui está a parte que dói, você nem percebe mais. A inversão se tornou tão normal, tão automática, tão parte da sua identidade, que você nem questiona. Você olha para alguém que vive sem essa servidão, alguém que trata dinheiro como ferramenta e não como Deus, e pensa: essa pessoa é irresponsável. Está vivendo numa fantasia, voz sei, dar, mal. Porque você não consegue mais imaginar outro modo de viver. Você não consegue mais conceber uma realidade onde você seja o senhor e o dinheiro seja o servo. Isso parece absurdo, perigoso, impossível. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta que vai incomodar. Se você morresse amanhã, se você simplesmente deixasse de existir, o dinheiro ia sentir sua falta? Ia chorar por você? Ia lamentar a sua ausência? Não. O dinheiro ia continuar existindo. Ia passar para outras mãos. Ia servir outras pessoas. Porque dinheiro não tem lealdade. Não tem emoção. Não tem consciência. É energia neutra. É ferramenta. É meio
nunca deveria ter sido o fim. Então por que você organizou sua vida inteira ao redor dele? Por que você sacrificou sua paz, sua saúde, seus relacionamentos, sua alma, por algo que não pode amá-lo de volta? A verdade é esta: você está vivendo numa ordem invertida. E essa inversão não é apenas erro e violação de uma lei espiritual tão antiga, tão fundamental, que está escrita na própria estrutura do universo. A lei é simples. Consciência governa a matéria. Espírito dirige energia. O que é vivo e consciente tem primazia sobre o que é inanimado e inconsciente. Você, ser humano, com mente, com alma, com capacidade de criar, de amar, de escolher, você está acima do dinheiro. Não por arrogância, mas por design cósmico, por ordem natural, por hierarquia divina. Mas você inverteu tudo. Colocou o material acima do espiritual. Colocou o meio acima do fim. Colocou o servo acima do Senhor. E se pergunta por que sua vida não flui. Por que você trabalha tanto e tem tão pouco? Por que a abundância promete vir, mas nunca chega? E a resposta sempre foi óbvia. Você está na posição errada. Você está ajoelhado quando deveria estar em pé. Está pedindo quando deveria estar comandando. Está servindo quando deveria estar sendo servido. E enquanto você continuar nessa posição, nessa inversão, nada muda. Você pode fazer 1000 afirmações positivas, pode visualizar, pode trabalhar até exaustão, pode aplicar todas as técnicas, todos os métodos, todas as estratégias, mas se você continuar vendo o dinheiro como mestre, e você como servo, se você continuar curvado diante dele, esperando migalhas, implorando favors, agradecendo quando ele decide aparecer, você vai continuar pobre. Não necessariamente pobre de dinheiro, mas pobre de liberdade, pobre de paz, pobre de dignidade. Porque um servo, por mais que seja bem tratado, nunca é livre. Mas tem algo que você precisa entender antes de seguir, algo crucial. Inverter essa posição não é só mudança mental, não é só você decidir, a partir de hoje eu sou o Senhor. É mais profundo, é mais radical, porque essa inversão foi construída camada por camada, ao longo de anos, de décadas. Foi reforçada por experiências, por medos, por traumas. Cada vez que você não teve dinheiro suficiente, você reforçou a crença de que ele é mestre. Cada vez que você precisou se humilhar por causa dele, você reforçou a servidão. Cada vez que você viu alguém com mais dinheiro ter mais poder, mais respeito, mais valor, você reforçou a hierarquia invertida. Então, desinverter não é ato único, é processo. É desconstrução cuidadosa de tudo que você acreditou ser verdade. É olhar para cada crença sobre dinheiro e perguntar: isso me coloca como senhor ou como servo? E se a resposta for servo, você precisa rasgar aquela crença, precisa arrancá-la pela raiz, porque enquanto ela estiver ali, vibrando no subsolo da sua mente, determinando suas escolhas inconscientes, você vai continuar servindo. Mesmo que sua boca diga que você é livre, seu comportamento vai revelar a verdade. Você ainda está ajoelhado. E aqui está algo que quase ninguém percebe. O dinheiro sente quando você está na posição errada. Não sente no sentido emocional, mas responde à sua frequência. E a frequência de servo é diferente da frequência de senhor. Servo vibra carência, medo, dependência. Senhor vibra comando, certeza, autonomia. E o dinheiro, sendo energia, flui para onde a vibração é de comando. Não porque o universo é injusto, mas porque essa é a lei. Energia material obedece direção consciente. Ela não pode fluir para quem está em vibração de súplica. Só pode fluir para quem está em vibração de governo. Você já reparou como as pessoas realmente prósperas falam sobre dinheiro? Elas não falam com reverência, não falam com medo, falam com naturalidade, como quem fala sobre ferramenta. Vou usar o dinheiro para isso. Vou direcionar o dinheiro para aquilo. Elas não dizem se o dinheiro permitir. Se eu conseguir o dinheiro, se o dinheiro vier. Elas falam como quem já tem, como quem já comanda, como quem já sabe que o dinheiro vai obedecer. Porque elas entenderam a posição. Elas ocuparam o trono. E o dinheiro, reconhecendo o Senhor verdadeiro, se curvou. Coloque aqui abaixo nos comentários, olhando honestamente para a sua vida agora. Você é Senhor
o servo do dinheiro. Em que área da sua vida você está mais curvado diante dele? Escreve aí, porque reconhecer a posição é o primeiro passo para mudá-la. E se você conseguiu identificar onde você está servindo, quando deveria estar governando, você acabou de dar o passo mais importante. Porque o que você não vê, você não pode mudar. Mas agora que você viu, agora que você reconheceu a inversão, vem a pergunta que realmente importa. Como você desce do chão e sobe para o trono? Como você inverte uma hierarquia que está enraizada há tanto tempo que parece parte de quem você é? E mais assustador ainda, o que acontece se você tentar assumir o trono e o dinheiro, acostumado a ser mestre, decidir te abandonar completamente? Existe uma lei, não uma lei humana, não uma regra inventada por economistas ou filósofos, mas uma lei tão antiga quanto o próprio universo. Uma lei que estava operando antes de existir dinheiro, antes de existir comércio, antes de existir civilização. E essa lei é simples, clara, inquebrantável. O que tem consciência, governa o que não tem. O que é vivo dirige o que é inanimado. O espírito comanda a matéria. E você, ser humano, dotado de mente, de vontade, de capacidade criativa, você está no topo dessa hierarquia. Não por mérito, não por conquista, mas por design. Por ordem natural, por decreto divino, que permeia cada átomo da existência. E o dinheiro está abaixo de você. Muito não porque ele seja ruim ou impuro, mas porque ele não tem vida própria. Ele não pensa, não sente, não escolhe. Ele é energia condensada em forma material, esperando direção, esperando comando, esperando que alguém consciente lhe diga para onde ir, o que fazer, como se mover. Ele foi criado, desde sua concepção original, para ser servo, para facilitar troca, para expandir possibilidades, para servir propósitos humanos. Nunca, em momento algum da ordem cósmica, ele foi designado para ser mestre. Mas em algum ponto da história humana, aconteceu algo, uma inversão silenciosa. As pessoas começaram a olhar para o dinheiro não como ferramenta, mas como objetivo. Não como meio, mas como fim. E quanto mais olhavam assim, mais poder elas davam a ele. Até que o dinheiro, sem nunca ter pedido, sem nunca ter desejado, porque não pode desejar, foi colocado no trono. E as pessoas, conscientes, vivas, criativas, a Joel Heran, e chamaram essa inversão de realismo do maturidade, de como as coisas são. Mas aqui está o que elas não perceberam. Quando você inverte a hierarquia divina, quando você coloca servo no lugar de senhor, você não cria apenas desconforto, você cria sofrimento, porque você está violando a ordem pela qual o universo funciona. É como tentar fazer a água correr para cima. Você pode forçar temporariamente, pode criar sistemas artificiais que empurrem, mas sempre vai exigir esforço imenso, sempre vai gerar resistência. E no momento em que você parar de forçar, tudo volta para o lugar natural. E o lugar natural, a ordem divina, é: você governa, dinheiro serve. Então deixa eu te mostrar como essa lei opera, como ela sempre operou, mesmo quando você não sabia dela. Pensa nas pessoas que você conhece que têm relação saudável com o dinheiro, não necessariamente as mais ricas, mas as que têm paz financeira, as que não vivem angustiadas, desesperadas, controladas. Se você observar de perto, vai perceber algo. Elas tratam dinheiro como ferramenta. Elas dizem coisas como: vou usar esse dinheiro para viajar, vou direcionar esse dinheiro para investir, vou empregar esse dinheiro nesse projeto. Repara nas palavras: usar, direcionar, empregar. São verbos de comando, de alguém que está no controle. De senhor dando ordem para servo, e o dinheiro obedece. Ele vai para onde essas pessoas mandam, fica onde elas ordenam, multiplica quando elas instruem. Não porque elas são especiais, não porque elas têm sorte, mas porque elas, conscientemente ou não, estão respeitando a hierarquia divina, estão ocupando a posição de senhor, e o dinheiro, reconhecendo a ordem correta, cumpre sua função natural: servir. Agora pensa nas pessoas que vivem em luta financeira constante. Não necessariamente as que têm pouco, mas as que vivem em tensão, em medo,
independência emocional do dinheiro. Escuta como elas falam. Se o dinheiro deixar, se eu conseguir dinheiro, o dinheiro não vem para mim. Preciso agradar o dinheiro. Repara, são frases de servo, de alguém que está esperando permissão, de alguém que está pedindo favor, de alguém que entregou o poder. E o dinheiro? O dinheiro responde à frequência. E a frequência de servo não atrai obediência de servo. Atrai mais servidão. Porque você está vibrando na posição errada, e enquanto você vibrar ali, a ordem está invertida. E a inversão gera escassez. Mas aqui está algo que vai mudar tudo, se você realmente entender. A hierarquia não é negociável. Ela não muda porque você acredita ou deixa de acreditar. Ela não se altera porque a sociedade decidiu inverter. Ela é lei, como gravidade, como causa e efeito. Você pode ignorá-la, pode violá-la, pode viver em contradição com ela, mas você não pode mudá-la. E quanto mais você vive fora da ordem natural, mais você sofre, não como punição, mas como consequência. Como alguém que tenta respirar debaixo d'água. Não é que o universo está te castigando, é que você está tentando operar contra as leis que regem a existência. E a lei diz: consciência governa a matéria, sempre, sem exceção. Você pode não estar exercendo esse governo. Pode ter abdicado dele, pode ter entregue o cetro, mas a capacidade continua em você. O direito continua seu. O trono continua vazio, esperando que você finalmente se sente, porque aqui está a verdade que ninguém te contou. O dinheiro não quer ser mestre. Ele não foi feito para isso. Ser mestre exige consciência, exige vontade, exige direção, e o dinheiro não tem nada disso. Então quando você o coloca no trono, voca creia caos, porque você tem um reino sem rei, tem energia sem direção, tem poder sem propósito. E isso gera exatamente o que você vê na sua vida: confusão, escassez, descontrole. Mas quando você ocupa seu lugar, quando você finalmente sobe para o trono e olha para o dinheiro não de baixo para cima, mas de cima para baixo, quando você para de perguntar o que o dinheiro quer de mim e começa a declarar o que eu quero do dinheiro, aí tudo se reorganiza, não magicamente, mas naturalmente, porque você restaurou a ordem. Você colocou as coisas no lugar certo. E quando as coisas estão no lugar certo, elas funcionam como foram projetadas para funcionar. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Ocupar o trono não é arrogância, não é ganância, não é materialismo, é reconhecimento de posição espiritual. É você entendendo que você foi criado à imagem e semelhança de uma força criadora, e que tudo que é material existe para servir o que é espiritual, não para ser dominado com crueldade, não para ser explorado com egoísmo, mas para ser governado com sabedoria, para ser direcionado com propósito, para ser usado conforme o design original, expandir vida, criar beleza, manifestar abundância. Então, quando você diz eu sou Senhor, dinheiro é servo, você não está sendo presunçoso, você está sendo preciso. Você está descrevendo a realidade como ela é, na ordem divina. E quando você vive a partir dessa verdade, quando você age a partir dessa posição, o dinheiro não tem escolha. Ele não pode fazer outra coisa a não ser obedecer, porque você finalmente está vibrando na frequência correta. Você está emitindo o sinal de comando. E comando atrai obediência. Mas tem algo que você precisa saber, algo que quase todo mundo que tenta ocupar o trono descobre do jeito difícil. Quando você tenta se reposicionar, quando você tenta deixar de ser servo e assumir que é senhor, você vai encontrar resistência. Não do dinheiro. O dinheiro é neutro, mas da sua própria mente. Porque você tem anos, décadas, talvez a vida inteira de condicionamento, dizendo que você não pode fazer isso, que você não merece fazer isso, que tentar ser senhor do dinheiro é perigoso, é errado, é arrogante. E essas vozes vão gritar, vão te lembrar de todas as vezes que você tentou ter controle e falhou. Vão te mostrar todas as evidências de que você é servo. Não, Senhor. Vão te convencer de que é mais seguro ficar ajoelhado, mais prudente aceitar migalhas, mais realista continuar servindo. E se você ouvir essas vozes, se você deixar elas te convencerem, você vai descer do trono antes mesmo de sentar
nele completamente. E vai voltar pro chão. E vai passar o resto da vida se perguntando por que você continua pobre quando sabe que existe outra forma de viver. Mas e se você não ouvir? E se você, mesmo ouvindo as vozes, mesmo sentindo medo, mesmo tremendo de incerteza, decidir ficar no trono, decidir não abdicar, decidir sustentar a posição de Senhor, mesmo quando tudo dentro de você grita que você é servo? O que acontece então? Acontece que o dinheiro testa, não porque ele é consciente, mas porque o universo sempre testa nova frequência, sempre verifica se você realmente mudou ou se está apenas fingindo. Então pode ser que logo depois de você declarar, eu sou Senhor, logo depois de você ocupar o trono, as coisas piorem. O dinheiro suma, as contas aumentem, as emergências apareçam, e você olha para isso e pensa, viu? Eu sabia que não funcionava. Eu sabia que eu deveria continuar servo. E você está prestes a descer do trono, prestes a voltar para a servidão, quando algo dentro de você sussurra, espera. E se isso for o teste? E se o universo estiver verificando se eu realmente acredito que sou Senhor, ou se vou desistir no primeiro obstáculo? E se você sustentar, se você, mesmo diante da aparente evidência contrária, continuar no trono, se você continuar tratando o dinheiro como servo mesmo quando ele parece ter ido embora, se você continuar comandando mesmo quando parece que ninguém está obedecendo, aí você quebra o padrão, aí você demonstra que não é mais servo. Aí invoca a prova, não para o universo, mas para você mesmo, que você mudou de posição permanentemente. E quando você faz isso, quando você sustenta a posição de Senhor através do teste, o dinheiro não tem escolha. Ele volta, ele obedece, ele se curva, porque você finalmente se tornou o que sempre teve potencial de ser. Senhor consciente governando servo material, conforme a ordem divina. Mas como exatamente você faz isso? Como você sustenta a posição, quando tudo ao redor parece confirmar que você ainda é servo? Como você continua no trono, quando o reino parece estar desmoronando? Você está no trono, agora, sentado onde sempre deveria ter estado. E é estranho, não é? Porque você passou tanto tempo no chão, tanto tempo servindo, que sentar aqui em cima parece transgressão, parece erro, parece que a qualquer momento alguém vai aparecer e dizer, sai daí, esse lugar não é seu. E você sente vontade de obedecer, de voltar para o chão onde tudo era familiar, onde você sabia exatamente qual era seu papel, mesmo que esse papel fosse sofrimento, porque sofrimento conhecido é menos assustador do que poder desconhecido. E é exatamente aqui, neste momento de transição entre servo e senhor, que tudo se decide. Ou você sustenta a posição, ou você abdica de novo. Porque para ele, assumir poder é risco de aniquilação. E aqui está o que você precisa fazer nesse momento. Você precisa respirar, precisa sentir o medo sem obedecê-lo. Precisa deixar o corpo tremer enquanto você, consciência soberana, permanece firme. Porque o medo não é sinal de que você está errado. É sinal de que você está mudando. E toda mudança verdadeira, toda transformação real, ativa o sistema de alarme interno. Não porque você está em perigo, mas porque você está saindo do conhecido. E o conhecido, mesmo quando é prisão, sempre parece mais seguro do que a liberdade inexplorada. Então você fica boca sustenta, e o segundo desafio, aparece as vozes. Não as vozes externas, essas você já esperava, mas as vozes internas, aquelas que soam exatamente como você, que usam sua própria voz, seus próprios argumentos, sua própria lógica, para te convencer a descer do trono. E elas são convincentes. Elas dizem, quem você pensa que é? Você acha que é melhor que todo mundo? Você viu sua conta bancária? Você viu sua situação? E você quer brincar de senhor? Você quer fingir que tem controle, quando tá claro que você não tem nada? E essas vozes sabem exatamente onde apertar. Sabem suas feridas,
sabem seus fracassos passados, sabem cada vez que você tentou ter poder e foi humilhado, e elas usam tudo isso como evidência de que você deveria descer, deveria aceitar seu lugar, deveria parar de tentar ser o que claramente não é. Ecos de outras pessoas que também eram servos, que também tinham medo de poder, que também acreditavam que a hierarquia deveria permanecer invertida. Snow Space, seus avós, seus professores, a sociedade inteira falando através de você. E elas não estão tentando te proteger, elas estão tentando manter o padrão, porque padrão quer se perpetuar. E o padrão de servidão não quer que você seja senhor. Porque você não é escravo dos seus pensamentos. Você é consciência observando pensamentos. E consciência pode escolher quais pensamentos merecem ação e quais devem ser apenas reconhecidos e liberados. E essas vozes de dúvida, de medo, de sabotagem, elas devem ser liberadas. O desafio é: nada muda. Você ocupou o trono. Você sustentou a posição. Você enfrentou o medo e as vozes e olha ao redor esperando ver transformação imediata, esperando que o dinheiro apareça, que as oportunidades surjam, que a vida externa reflita instantaneamente a mudança interna. E não acontece. Pelo menos não imediatamente. E você pensa, então não funciona. Então foi ilusão. Então, eu deveria mesmo descer. Mas aqui está a verdade que ninguém te prepara. Mudança externa leva tempo. Não porque o universo é lento, mas porque você tem anos de momentum na direção oposta. Você tem décadas de energia investida em ser servo. E é aqui que você precisa de fé. Não a fé cega que espera sem agir, mas a fé consciente que sustenta a posição, mesmo sem ver evidência imediata. É a fé que diz: eu sei que sou Senhor, mesmo que o dinheiro ainda não tenha aparecido. Eu sei que estou no trono mesmo que as circunstâncias ainda pareçam de servo. Eu sei que a ordem está sendo restaurada, mesmo que o caos externo ainda não tenha se reorganizado. E essa fé é o que mantém você no trono, é o que impede você de descer. É o que sustenta a frequência nova até que a realidade externa finalmente alcance a realidade interna. E enquanto você está nessa fé, nesse intervalo entre mudança interna e manifestação externa, você não age como servo desesperado, controlado, mas age como Senhor. Você toma decisões não perguntando ao dinheiro se pode, mas declarando o que vai fazer e confiando que o dinheiro vai se organizar para servir seu propósito. Você fala sobre suas intenções, não com súplica, mas com comando. Você se move pelo mundo não pedindo permissão, mas assumindo autoridade. E cada ação assim reforça a posição. Cada decisão assim consolida o trono. Cada momento assim envia sinal para o universo. Eu mudei. Eu não sou mais servo, e o Senhor. E então, quando você menos espera, quando você já nem tá mais checando obsessivamente para ver se funcionou, acontece. O
dinheiro aparece. Não necessariamente como você imaginou. Não necessariamente pelo caminho que você planejou. Mas aparece. Uma oportunidade surge. Um projeto se concretiza. Um pagamento inesperado chega. E você reconhece. Isso é resposta. Isso é o dinheiro finalmente reconhecendo o Senhor. Isso é a ordem divina sendo restaurada. Mas aqui está algo crucial. Quando o dinheiro vem, você precisa continuar no trono. Porque tem um perigo nesse momento. O perigo é que você, aliviado, agradecido, pode esquecer a posição. Pode voltar a tratar o dinheiro como se ele tivesse feito um favor. Como se ele tivesse sido generoso, como se você devesse gratidão a ele. E no momento em que você faz isso, no momento em que você volta a olhar para o dinheiro de baixo para cima, em vez de cima para baixo, você desce do trono. E a inversão se reinstala e o ciclo recomeça. Então, quando o dinheiro vem, invoca, agradeça, mas não agradece ao dinheiro. Você agradece à ordem divina que foi restaurada. Você agradece à lei que finalmente pode operar corretamente. Você agradece a si mesmo por ter tido coragem de ocupar o trono. E você olha para o dinheiro que chegou e diz, não com arrogância, mas com clareza, bem-vindo, servo. Eu estive esperando você. Agora, vamos trabalhar juntos. Eu comando, você serve. Eu dirijo, você obedece. E juntos, nessa ordem correta, vamos criar abundância, expandir possibilidades, manifestar prosperidade. E Oldenhero, o dinheiro não se ofende. Como poderia? Ele não tem ego. Ele finalmente está fazendo o que foi criado para fazer. Servir consciência humana. E quando ele serve conforme seu design, quando ele flui na direção que a ordem divina estabeleceu, ele não escasseia, ele se multiplica, porque servo bem usado sempre se expande. Ferramenta bem empregada sempre se aprimora. Energia bem direcionada sempre se amplifica. Mas tem um último teste, um teste que aparece justamente quando você acha que finalmente entendeu tudo. É o teste da permanência. Porque uma coisa é ocupar o trono num momento de força, num dia em que você está inspirado, numa semana em que tudo está dando certo. Outra coisa é manter-se no trono quando a vida testa de novo. Quando surge uma crise, quando o dinheiro some temporariamente. Quando algo inesperado acontece. Você vai descer do trono? Vai voltar a ser servo? Ou vai sustentar a posição sabendo que crise não muda a hierarquia divina, apenas testa sua fé nela? E quando você sustenta, através da crise, quando você permanece Senhor mesmo quando tudo sugere que você deveria voltar a ser servo, aí você cruza uma linha invisível. Você para de estar no trono provisoriamente e começa a ser trono. A posição deixa de ser algo que você ocupa e se torna algo que você é. Senhor não é mais papel que você representa. É identidade que você incorporou. E quando você chega nesse ponto, o dinheiro para de ser problema, para de ser preocupação, para de ser obsessão. Porque você finalmente entendeu que você nunca precisou do dinheiro. O dinheiro sempre precisou de você. Precisou de direção, precisou de propósito, precisou de um Senhor consciente para comandá-lo. Mas agora vem a responsabilidade. A responsabilidade que ninguém menciona quando fala sobre prosperidade. Porque quando você é Senhor, quando você tem servo chamado dinheiro obedecendo seus comandos, você precisa usar esse poder com sabedoria. Precisa direcionar o servo não apenas para seu benefício, mas para propósito maior. E como você faz isso? Como você governa o dinheiro sem se tornar tirano? Como você comanda sem explorar? Como você usa sem abusar? Você está no trono. De verdade agora. Não provisoriamente, não experimentando, mas habitando. E o dinheiro está ali, ao pé do trono, esperando, não com ressentimento porque ele não pode ressentir, mas com disponibilidade total, com prontidão absoluta, como servo bem treinado, que conhece seu Senhor e está pronto para obedecer ao menor comando. E você olha para ele, esse servo poderoso, essa energia concentrada, esse instrumento capaz de mover montanhas, e pela primeira vez na vida você não sente medo dele, não sente reverência inadequada, não sente necessidade de agradá-lo. Você sente algo completamente diferente.
você sente responsabilidade, porque agora você entende. Ter um servo não é privilégio vazio, é encargo sagrado, e a forma como você usa esse servo determina não só sua prosperidade, mas sua própria alma. Deixa eu te contar algo que muda tudo, algo que separa senhor sábio de tirano, algo que diferencia quem prospera com honra de quem enriquece com vazio. O segredo não está em quanto dinheiro você tem, está em como você o comanda, porque você pode ter servo obediente e o assá-lo para destruir. Porque riqueza sem propósito é prisão de ouro, é você no trono, mas sozinho no reino. É poder sem significado. Então, quando o dinheiro se curva ao seu comando, quando ele finalmente reconhece você como senhor, a primeira pergunta que você precisa fazer não é quanto eu posso acumular, mas para que eu fui chamado. Porque aqui está a verdade que poucos entendem. Você não foi colocado no trono por acidente. Você não restaurou a hierarquia divina apenas para seu conforto pessoal. Você foi posicionado ali porque existe algo que só você pode fazer. Algo que requer recurso, algo que precisa de servo chamado dinheiro para se manifestar. E descobrir o que é esse algo. Isso é a diferença entre senhor e tirano. Mas aqui está onde a maioria das pessoas erra. Elas assumem o trono, o dinheiro se curva, e elas imediatamente se esquecem do chamado. Elas começam a usar o servo para acumular para a impressioner, para comprar validação, para construir muros, em vez de pontes. E o dinheiro obedece. Ele faz o que você manda. Mas algo se perde, a alegria se perde. Nunca acaba, sempre se expande, porque está cumprindo natureza verdadeira, movimento, não estagnação. Então você usa parte do dinheiro para suas necessidades. Claro, você é humano, você tem corpo que precisa ser abrigado, alimentado, cuidado, e não há vergonha nisso. Não há pecado em viver bem. O próprio Senhor precisa estar nutrido para governar bem. E aqui está o milagre. Quando você faz isso, quando você usa o servo não só para acumular, mas para circular, ele se multiplica, não por magia, mas por lei. A lei é simples: o que circula cresce, o que você dá com intenção pura, retorna multiplicado. Não sempre imediatamente, não sempre da mesma fonte, mas sempre retorna, porque você entrou no fluxo divino. Você está usando dinheiro conforme design original. E quando você opera dentro da lei, a lei te sustenta, a lei te expande, a lei te prospera. Mas tem um perigo que aparece justamente quando você está fazendo tudo certo. Quando você está usando o servo com sabedoria. Quando você está prosperando com propósito. O perigo é o orgulho. É você começar a achar que a prosperidade é mérito seu. Que você é especial. Que você descobriu algo que outros não descobriram, e você começa, sutilmente, a olhar para quem ainda está no chão, com superioridade, com julgamento, com aquela arrogância disfarçada de eu só entendi a lei, e eles não. E no momento em que você faz isso, no momento em que você usa sua posição de senhor para se sentir superior a outros seres humanos, você viola algo, você esquece que você não subiu ao trono por mérito, mas por graça, que você não é senhor porque é melhor, mas porque reconheceu design divino, que sua posição não é conquista, é responsabilidade. E quando você esquece isso, quando você usa o trono para ego em vez de serviço, você começa a descer, não imediatamente, mas inevitavelmente.
porque orgulho inverte hierarquia de novo. Só que dessa vez você coloca não o dinheiro acima de você, mas você acima dos outros. E ambas são inversões. Ambas violam ordem. Ambas geram sofrimento. Então o Senhor verdadeiramente sábio se lembra sempre: o trono não é para exaltação pessoal, é para governança responsável. Você está ali não para se sentir superior, mas para servir melhor. Você tem servo chamado dinheiro, não para acumular poder, mas para expandir possibilidades. E quanto mais você lembra disso, quanto mais você governa com humildade e propósito, mais o servo se multiplica, mais recursos vêm, mais portas se abrem, mais oportunidades aparecem, porque você está operando na frequência mais alta possível. Poder com sabedoria, autoridade com amor, comando com serviço. E Eldon Harrell, o dinheiro finalmente está fazendo o que sempre quis fazer. Está servindo consciência elevada. Está sendo usado para expandir vida. Está cumprindo o propósito divino. E quando ele faz isso, quando ele finalmente encontra Senhor que o usa bem, ele não quer ir embora. Ele se estabiliza, ele permanece, ele se multiplica naturalmente, porque servo bem tratado, servo bem empregado, servo usado conforme natureza verdadeira, esse não precisa ser perseguido. Esse gravita, esse permanece, esse se expande, e você olha para sua vida e vê transformação completa, não só na conta bancária, embora essa também mudou, mas em tudo. Você não acorda mais com ansiedade, não vive mais controlado, não toma mais decisões por medo. Você vive em paz, em liberdade, em alinhamento profundo com ordem divina. E as pessoas sentem, elas sentem que há algo diferente em você. Que você tem prosperidade sim, mas não aquela prosperidade tensa de quem teme perder. Você tem prosperidade tranquila, de quem sabe que está na posição certa, usando o servo certo, servindo o propósito certo. E elas perguntam: como você fez isso? Como você chegou aí? E você não sabe bem o que responder. Porque não foi técnica, não foi estratégia, não foi 10 passos para enriquecer. Foi reconhecimento. Foi você olhando para a hierarquia divina e decidindo finalmente respeitá-la. Foi você subindo para o trono que sempre foi seu. Foi você tratando dinheiro como servo, em vez de mestre. Foi você usando o poder com propósito. Foi você governando com sabedoria. E tudo isso junto criou vida, que você nem sabia que era possível. Mas agora você tem nova responsabilidade. Você tem pessoas olhando, pessoas que ainda estão no chão servindo. Pessoas que ainda não descobriram que podem subir. E você pode fazer duas coisas. Pode guardar o segredo, pode manter o conhecimento, pode deixar que eles continuem em servidão, enquanto você prospera no trono. Ou você pode estender a mão, pode mostrar o caminho, pode dizer: olha, o trono não é só meu, tem trono para todo mundo. Porque cada ser humano foi criado para ser senhor, não servo. Cada consciência foi projetada para governar matéria, não ser governada por ela. E quanto mais pessoas ocupam seus tronos, quanto mais pessoas restauram a hierarquia em suas próprias vidas, mais abundância existe no mundo. Porque Senhor sábio não cria escassez. Senhor sábio multiplica possibilidades. E quando você faz isso, quando você ajuda outros a subirem, algo extraordinário acontece. Seu próprio reino se expande, porque você não está mais governando sozinho. Você está criando rede de senhorios conscientes. E quando senhores conscientes se conectam, quando eles colaboram em vez de competir, quando eles servem propósitos maiores em vez de egos menores, eles criam abundância coletiva que transcende qualquer riqueza individual. Eles mudam sistemas, eles transformam estruturas, eles manifestam um novo mundo onde hierarquia divina é respeitada, onde consciência governa a matéria, onde espírito dirige energia conforme design original. E você sentado no seu trono, com seu servo dinheiro aos pés, com seu propósito claro no coração, com sua sabedoria guiando o comando, você finalmente entende. Você não foi chamado ao trono apenas para prosperar. Você foi chamado para reinar. E reinar não é acumular, é cultivar, é plantar. Irrigar é colher, é distribuir, é nutrir,
é expandir, é criar jardim, onde antes era deserto, é manifestar abundância onde antes era escassez, é restaurar a ordem, onde antes era caos. Mas existe algo que ainda não te contei. Algo sobre o que acontece quando você reina bem. Quando você governa com sabedoria por tempo suficiente. Quando você usa o servo dinheiro com propósito por anos, por décadas. Existe uma transformação final. Uma elevação última. E ela não tem a ver com quantidade de dinheiro. Tem a ver com qualidade de ser. Porque você descobre que no processo de governar o servo, você se tornou servo também, não servo do dinheiro, mas servo de algo maior, servo do propósito, servo da verdade, servo do amor. E aí você entende o paradoxo final. O Senhor mais sábio é aquele que serve, e o servo mais elevado é aquele que governa. E quando essas duas posições se fundem, quando você é simultaneamente Senhor e servo, governante e instrumento, rei e vassalo da ordem divina, aí você transcende a própria hierarquia. Você não está mais lutando para manter posição. Você simplesmente é. E no seu ser, tudo se organiza, incluindo o dinheiro, incluindo a abundância, incluindo a prosperidade. Mas essa transformação final, essa fusão de senhor e servo, isso exige algo de você que vai além de técnica, além de conhecimento, além de vontade, exige rendição total. A ordem divina exige que você solte até mesmo a necessidade de ser senhor. E confie que quando você serve o mais alto, você automaticamente governa o mais baixo. Como você faz isso? Como você solta sem perder poder? Como você se rende sem voltar a ser escravo? E o que acontece quando você finalmente consegue? Isso é o portal para uma dimensão de prosperidade que poucos alcançam. E é exatamente sobre isso que precisamos conversar agora, porque essa jornada ainda tem um último mistério, um segredo final, uma revelação que transforma não só sua relação com dinheiro, mas sua própria experiência de existir.